Olá, minha gente, como vão? Tudo bem? Nós vamos dar continuidade aqui ao compartilhamento dos assuntos desse semestre. Vejam que nós estamos estudando cultura organizacional e vamos fazer as próximas 4 aulas com esse assunto. Na primeira aula, nós vimos alguns aspectos mais gerais da cultura organizacional e eu gostaria de, nesse primeiro encontro, retomar um dos tópicos importantes que diz respeito à definição de cultura organizacional e também os seus elementos, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês as notas de aula da nossa disciplina. Normalmente eu compartilho as notas diretamente no quadro, mas aqui vou disponibilizar para vocês em PDF esse texto. Então, o nosso assunto, cultura organizacional, e inicialmente queria lembrar que a gente consegue ver na prática a cultura organizacional funcionando nas organizações. Pense em organização, por exemplo, que tem uma postura de buscar inovações e de uma cultura inovadora, uma cultura de valorizar elementos novos, tentativas, busca de novas maneiras de se resolver as coisas, novos produtos, novos mercados, enfim. Uma organização que tem uma postura assim, ela acaba desenvolvendo dentro dela uma cultura que a gente pode chamar de cultura da inovação. E isso consegue se traduzir em várias situações práticas, em várias situações que a gente consegue ver no acontecimento do dia a dia, no desenrolar da atividade da empresa. Algumas organizações, por exemplo, permitem que os seus trabalhadores, os seus empregados, dediquem uma parte do tempo do trabalho a testar inovações, a testar coisas novas, produtos novos ou maneiras novas de se fazer as atividades. Algumas organizações, inclusive, recompensam os empregados por terem descoberto coisas novas, recompensam os funcionários por novas maneiras de se fazer as atividades e tratam, isso é importante numa cultura inovadora, tratam com normalidade, tratam sem assombro de erros. Então, no momento que as pessoas erram, essas pessoas não são julgadas ou não são prejudicadas por causa disso. Pelo contrário, se entende que o erro faz parte do processo de inovação e elas são estimuladas a continuarem buscando inovação. Então vejam que são elementos visíveis no dia a dia e que fazem parte da cultura da organização. Um outro elemento que a gente consegue ver bem a cultura por exemplo, pense na organização em que você trabalha, ou que você já trabalhou. Pense na última pessoa que você viu ser promovida de cargo. Possivelmente, essa pessoa ela traz traços que confirmam e que usam a cultura daquela organização. Pelo menos aqueles elementos que são mais valorizados na cultura. A promoção de trabalhadores na organização normalmente passa por um processo de legitimação de adesão cultural. Ou seja, as pessoas que, além de serem competentes nos seus trabalhos, entendem a cultura e até difundem a cultura da organização, tendem a ser promovidos. É uma organização que tem uma cultura mais de mercado, mais de competitividade. Pode ter uma pessoa trabalhando que ela é excelente, ela é muito boa tecnicamente, mas ela tem outra pegada. Ela é mais humana, ela é mais do afeto, ela é mais do relacionamento com as pessoas. Essa pessoa pode ser uma ótima funcionária. Ela raramente vai ser promovida, porque ela não confirma a cultura da empresa. Ela não confirma os principais pressupostos que estão ali compartilhados pelas pessoas. E claro, ela vai se adaptar, ela vai tentar e tudo, mas dificilmente ela vai conseguir galgar muitos postos na hierarquia, justamente porque as pessoas que fazem essa trajetória são pessoas que abraçam e, mais do que vivem no trabalho, elas divulgam a cultura da empresa. Ou seja, não somente elas praticam os elementos presentes na cultura da empresa, mas também elas se tornam guardiãs dessa cultura. E acabam, então, sendo beneficiadas com promoção e podem avançar na hierarquia da organização. Então, esses elementos nos mostram a cultura organizacional na prática, no dia a dia das organizações. Em qualquer organização que você pense, e não precisa ser uma organização
empresa, pense, por exemplo, numa organização religiosa. Ela tem valores muito fortes. E na medida em que uma pessoa, por exemplo, passa a frequentar uma determinada agremiação religiosa e consegue dar a sua adesão àquela cultura, a cultura daquela organização, a tendência é que ela seja convidada a assumir cargos cada vez mais importantes. Então, ela vai sendo confirmada pela hierarquia de que ela está dando uma boa adesão à cultura daquela organização. Então, a cultura organizacional não é uma característica de empresas, mas de todo tipo de organização. E uma organização aí é um arranjo de pessoas, processos com objetivos específicos, tá? Então, conceito amplo de organização que cabe para igreja, time de futebol, associação de moradores, farmácia, posto de gasolina, fábrica, enfim, todo tipo de arranjo humano em que você usa recursos e tem objetivos específicos, se caracteriza como organização e pode, sim, revelar traços de uma cultura organizacional. Muito bem. A definição mais aceita, mais difundida de cultura organizacional é a definição de Edgar Schein. Ele, sem dúvida, a maior autoridade em cultura organizacional, e trabalha nisso desde os anos 80, na verdade, desde o final dos anos 70. Ele traz para nós uma definição que é muito explicativa também, né? A gente chama de uma definição operativa, uma definição que, ao ler, eu aprendo sobre a cultura. Então, ele diz assim: a cultura organizacional é o modelo de pressupostos básicos que um dado grupo inventou, descobriu ou desenvolveu no processo de aprendizagem para lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna. Uma vez que os pressupostos tenham funcionado bem o suficiente para serem considerados válidos, eles são ensinados aos demais membros da organização como uma maneira certa de se perceber, pensar e sentir em relação àqueles problemas. Eu gosto muito dessa definição porque tanto na primeira parte ele diz o que é a cultura, quanto na segunda parte ele diz como se dissemina a cultura. Eu vou dar um enter aqui no meio, para você conseguir perceber bem. Pronto. Essa primeira parte ele diz: a cultura organizacional é um modelo de pressupostos básicos. E essa primeira parte trata mais da definição e a segunda parte da propagação, né, da disseminação dessa cultura. Então, bom, o que ele quer dizer com pressupostos? Quer dizer que são elementos que já estão difundidos e aceitos pelas pessoas. O que é um pressuposto? É alguma coisa que eu acredito antes de qualquer coisa. Então, o meu pressuposto é de que aquilo vai funcionar. Eu parto desse princípio. Eu tenho um pressuposto de que são crenças arraigadas e difundidas na organização que dão lastro à maneira como as coisas são resolvidas. As pessoas têm certas concepções que estão ali construídas em cima desses pressupostos básicos, ok? Bom, esses pressupostos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu. E aqui eu vou parar nessa segunda palavra, porque um grupo ele vai desenvolvendo uma cultura na medida em que vai começando. Uma empresa planejada não tem cultura organizacional. Quando você pensa que vai fazer um plano de negócio, você pode até e deve pensar em uma certa cultura para aquela organização. Mas essa cultura é uma cultura planejada, ela ainda não existe. Ela só vai ser a cultura quando a organização começar a funcionar, quando os problemas e desafios aparecerem e as pessoas tomarem atitudes para resolver esses problemas. Aí começa a se construir uma cultura. É claro que, como administrador, você pode, ao pensar em uma empresa, ao fazer um plano de negócio, você pode imaginar uma cultura que seja adequada, que seja produtiva, que seja interessante, pode. Mas mesmo esse planejamento não necessariamente vai resultar em uma certa cultura que você planejou. Ela vai aparecer como resposta e como uma maneira de trabalhar no dia a dia que as pessoas vão desenvolver ao longo do trabalho. Por isso eu separei essa palavra aqui, desenvolveu. Bom, eles desenvolveram num processo de aprendizagem. Ou seja, a aprendizagem está ligada tanto ao que as pessoas cognitivamente sabem,
com que elas aprendem na prática. A gente nunca pode separar, não é? O que pode ser chamado de teoria e prática, conhecimento explícito e conhecimento tácito. Um grande erro tentar separar isso, não é? A teoria, ela vale muito, mas a prática também vale muito. Quem valoriza demais um e esquece o outro está cometendo um grande erro em qualquer um dos dois lados. Quem quer só a teoria ou quem quer só a prática está cometendo, sem dúvida, um grande erro, porque fica realmente incompleto. Então, esse processo de aprendizagem diz respeito a como as pessoas reagem e como é que eu vou saber o que é que vai funcionar e o que é que não vai funcionar a partir dos resultados. Esses resultados vão ensinando, ok? Imagina que você vai para um lugar que você não conhece bem um caminho e te disseram mais ou menos uma proposta. Você vai para um caminho. Funcionou bem? Você vai estabelecer aquilo como aprendizagem, como um padrão. Não funcionou bem? Demorou demais? Por aquele caminho o transporte demora muito engarrafamento, muito buraco, muito desconforto, você tenta outro. Por quê? Porque aquele não deu certo. No momento que você tenta outro e funciona bem, você, bom, agora aprendi um caminho bom. Então, esse processo de aprendizado é também uma resposta às situações do dia a dia. Muito bem, então essa aprendizagem para lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna. Adaptação diz respeito à resposta que a organização dá para os desafios, e a integração interna diz respeito a como eu construo o nosso consenso e a nossa maneira de trabalhar. Como eu construo essa resposta enquanto empresa, essa unidade de ser organização. Bom, se todos esses elementos que eu tento, eles vão dando certo, eu vou aprendendo. Bom, ok, eu aprendi, agora eu já sei como as coisas funcionam. O que acontece agora? É o próximo tópico. Uma vez que os pressupostos tenham funcionado bem, o suficiente para serem considerados válidos, eles são ensinados aos demais membros da organização com uma maneira certa de se perceber, pensar e sentir em relação àqueles problemas. Então, você vai difundir essa cultura a partir do que deu certo, a partir do que funcionou naquele contexto. Essa difusão ela acontece tanto entre os atuais membros da organização, mas de maneira muito intensa com os novos. Os novatos passam por um processo não somente de aprendizado de procedimentos, mas também por um mergulho na cultura organizacional. E um novato, quando chega na organização, ele fica meio tipo, como é que fazem aqui isso? Como é que resolvem aqui? Eu até sei como resolve isso no geral, mas aqui, é feito de que maneira? O que é valorizado aqui? O que é tido aqui como um bom procedimento, como um bom trabalho? Então, todos esses elementos fazem com que essa cultura seja disseminada para os novos trabalhadores, ok? Isso é ensinando a novos o que é considerado pela empresa a maneira certa de se colocar diante dos problemas. Como é a maneira que a gente resolve aqui, isso lembra um pouquinho aquela concepção de the best way da administração científica. E quando o Taylor pensa no the best way, ele está tentando pensar na maneira mais eficaz de se resolver um problema. Bom, a verdade é que o caminho padronizado, o jeito de fazer, o the best way de cada organização, nem sempre é a maneira mais eficiente, mas é a maneira que foi considerada mais adequada ou foi considerada mais eficiente naquele contexto e funcionou muito bem naquela situação específica. Então, isso fica estabelecido como a maneira de fazer da organização e pode também integrar a cultura na medida em que isso é disseminado entre os membros. Então, ao olhar, ao ler a definição de cultura, a gente aprende muito sobre a cultura na organização, o que pode nos ajudar a entender bem esse conceito. Muito bem, queria então compartilhar com vocês nessa aula de hoje 2 elementos e outros elementos também na próxima aula. E os principais elementos que se percebe que nos ajudam a entender também a cultura de organização diz respeito a dois, para esse momento, valores e crenças e pressupostos. Bom, normalmente os valores de organização eles são originados dos fundadores. Muitos estudiosos de cultura dão atenção muito especial aos fundadores de uma organização. O que é que eles tinham em mente, como eles faziam as atividades, como eles resolviam os problemas, o que eles valorizavam. E todos esses elementos acabaram, então, sendo incorporados pela organização, ok? Então, tem um papel muito importante os valores que foram deixados na organização pelos fundadores. É claro
Existem alguns fundadores que conseguem imprimir mais a sua marca na organização, outros que imprimem esses valores de uma maneira um pouquinho mais maleável, que não duram tanto tempo, que são ajustados com o tempo, com o passar do tempo. Mas, de qualquer maneira, os fundadores normalmente são fontes importantes dos valores de uma organização. Bom, mas para ser considerado o valor de uma organização, ou os valores do conjunto, para uma organização, eles precisam ser duradouros. Eles têm que resistir ao longo do tempo. Eles têm que conseguir provar a sua validade na medida em que o tempo passa. E o que seriam os valores? Para nós, é tudo aquilo que é importante e que você não abre mão para atingir os objetivos. Veja, os valores não são os objetivos. Os objetivos dizem respeito ao que eu quero fazer. Eu quero ser uma organização de educação, eu quero ganhar dinheiro, eu quero atender o mercado de habitação, enfim, você tem objetivos para sua organização, que são muito claros, mas como você faz isso está ancorado nos valores, ok? Então, os valores e objetivos são coisas muito diferentes. Mas então, o que é importante durante essa busca desse objetivo? É importante ganhar dinheiro? É importante respeitar as pessoas? É importante respeitar o meio ambiente? Claro, as ações do dia a dia vão te dizer se esses valores são de fato valores da organização ou se eles são somente uma peça de marketing que eu coloquei ali porque era interessante e, obviamente, nesse caso, são desprezados. Não tem nenhuma importância. Muitas organizações fazem declaração de valores. Quando se faz um planejamento estratégico, a maneira tradicional de se fazer um planejamento estratégico leva em conta que você constrói uma identidade para a organização e essa identidade é constituída por missão, visão e valores. Então você declara os valores de organização, ok? Mas esses valores declarados não necessariamente são aqueles que são vividos pela organização. Então eles não são valores, ok? Eles são declarados como, mas eles não são. Só se estabelece como valor de organização algo que de fato ancora as decisões no dia a dia. Bom, por exemplo, antes da Lava Jato, no site da Odebrecht, tinha escrito lá, entre os valores, ética. Bom, todos sabemos que o alto nível de envolvimento da Odebrecht com a Lava Jato, com o esquema de corrupção que estava ali presente, mostra que eles tinham uma atuação completamente antiética. Completamente antiética. Portanto, ética não era um valor da organização, apesar deles declararem que era. Mas não era porque não estava ancorando as decisões do dia a dia. Quando um diretor, por exemplo, dizia: procura o governador de tal estado, mostra esse projeto dessa ponte e ele abre a licitação, a gente ganha a licitação, faz a obra e a gente vai doar 20% do valor da obra para o partido dele para as próximas eleições. Uma atuação completamente antiética. Apesar de você declarar um valor na sua identidade organizacional, você declara ali no site, está escrito, está bonito. Mas se isso não é vivido no dia a dia, na prática aquilo não é um valor. Aquele valor que está escrito lá é mais uma peça de marketing infrutífera, que marketing é uma coisa boa, mas nesse caso é uma peça de marketing completamente infrutífera, e que não encontra guarida, não encontra resposta na atuação da organização, portanto não faz nenhum sentido. Então, o que é de fato importante para se atingir os objetivos? O que é que a organização não abre mão? O que é que não vai ser feito de jeito nenhum para se atingir os objetivos? Aí estão os valores dessa organização, ok? Então, trata-se do que não se abre mão mesmo em crises. Mesmo em situações difíceis, o que é que não vai ser feito de jeito nenhum? Ou então, o que é que vai continuar sendo feito de toda maneira, mesmo em situação de crise? Aí estão guardados os valores dessa organização. Então, que tipo de valor tem uma organização faz parte da cultura, é um dos elementos da cultura organizacional. Um outro importante são as crenças e pressupostos, ou seja, tudo aquilo que as pessoas acreditam e muitas vezes não sabem explicar por que acreditam naquilo. Né? Elas simplesmente acham que aquilo é verdade. São sentenças tidas como verdade na organização. As pessoas simplesmente acham que é assim. E na medida que os novos vão chegando, eles vão encontrando essas crenças, esses pressupostos, e vão abraçando. E vão também concordando
e na medida em que concordarem, vão ser legitimados pela organização. Normalmente são hipóteses que são validadas pela experiência, por causa disso elas se cristalizam. Então foi alguma coisa que, bom, em hipótese é uma desconfiança, né? Hipótese é algo que você acha, mas não tem certeza, né? O nome hipo, que é fraco, e tese, que é uma ideia. Então é uma hipótese, uma ideia fraca, que se confirma. Então, nossa, eu desconfio que, por exemplo, empregados oriundos de universidades públicas se darão mais para a empresa, serão mais dedicados e terão melhores resultados. Aí você contrata 2, 3 pessoas de universidade pública e eles têm excelente desempenho. Nossa, aquilo cristalizou porque você tinha uma hipótese e você confirmou essa hipótese. Aquilo passa a fazer parte dos pressupostos. E agora a gente nem quer ver mais currículo de pessoas de outras instituições que não as instituições públicas. É claro que uma generalização como essa, se alguém faz, é um erro, tá? Mas isso pode muito bem fazer parte. Eu já vi processos seletivos em que a primeira etapa era separar todas as pessoas de instituições públicas para continuarem no processo seletivo e todas as outras eram desprezadas. Obviamente, isso é um grande erro, mas isso está na crença daquelas pessoas, daquela organização, como um pressuposto de que assim é a melhor maneira, assim é o jeito que realmente funciona e que a gente consegue bons resultados, especialmente porque foi uma hipótese validada pela experiência e ela tende então a se cristalizar e ser tida como verdade. Algumas frases que podem revelar as crenças ou pressupostos que existem em muitas organizações. Por exemplo, acreditamos no trabalho duro. Então, uma pessoa que demonstra um alto engajamento com o trabalho, que trabalha até mais tarde, que não exige os seus direitos, que está ali mostrando um nível de engajamento que chama de vestir a camisa da empresa de maneira super forte. Essas pessoas tendem a ser valorizadas pela organização, porque a organização entende e aprendeu que essas pessoas são funcionários mais produtivos. Então, aquilo aparece como um pressuposto. E aí, um ótimo candidato, uma ótima candidata no processo seletivo pergunta: mas o horário de trabalho é até às 18? E a pessoa pensa: nossa, já está preocupada com o horário de ir embora, é melhor não contratar essa pessoa. Porque a pessoa poderia perguntar: nossa, e se eu tiver muito trabalho, posso trabalhar até mais tarde para conseguir bater minha meta? A pessoa disse isso, então é a pessoa certa, porque nós acreditamos no trabalho duro. Então, esses elementos acabam se cristalizando. Uma outra é: recrutar pessoas desempregadas é melhor. Algumas organizações têm essa crença de que quando eu vou recrutar é melhor alguém desempregado, porque a pessoa está num nível de desespero e vai se dedicar mais. Do que se eu, por exemplo, se eu fizer um convite a alguém que já está trabalhando na empresa. Então, essa pessoa vem meio de salto alto, porque eu fui buscar, então vem cheia de direitos, se achando. E aí pode estar na crença dessa organização de que recrutar as pessoas desempregadas é uma decisão mais acertada, porque essas pessoas vêm mais dispostas ao trabalho, mais agradecidas à organização, porque saíram de uma situação difícil. Então, isso pode estar como uma crença para aquelas pessoas. As universidades eu falei, ou então uma crença de que a experiência conta mais do que conhecimento técnico. E aí eu vou privilegiar pessoas que têm experiência na área e não vou me importar se ela apresenta, por exemplo, um deficiente conhecimento técnico. Não, isso não é importante. O importante é que ele tem experiência na área, já passou por muita coisa. Isso pode se estabelecer como uma crença e guiar, por exemplo, os processos seletivos. Então vejam que esses dois elementos da cultura, eles aparecem de maneira muito palpável. Eles aparecem de maneira muito prática no dia a dia das organizações, contrariando uma concepção que de vez em quando eu ouço, de que a cultura é algo muito abstrato, é algo muito etéreo, é algo muito intangível. E, bom, verdade, você não vê a cultura, mas você consegue ver elementos da cultura trabalhando o tempo todo nas organizações. Então é importante para o administrador entender essa dinâmica. Próxima aula a gente trata dos outros elementos da cultura. Um abraço para vocês, até mais.